Meu amado irmão, minha amada irmã, você acredita que sua presença aqui, neste exato momento, é uma simples coincidência? Deixe-me dizer algo que o Espírito Santo coloca em meu coração agora mesmo. Não existem acidentes no reino de Deus. Se esta mensagem chegou até você, é porque o próprio Deus está te chamando para um novo nível de vida, um nível de crescimento, de propósito e de transformação sobrenatural. Eu sou o Bispo Luiz, e quero te dizer que você foi criado por Deus com um propósito divino. Você foi convocado para uma vida rica em frutos, em força espiritual e em prosperidade verdadeira. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O desejo de Deus para a sua vida é a abundância, não a escassez. Entretanto, se tudo parece estagnado em sua vida, se os resultados não aparecem, se a jornada tem sido pesada e solitária, isso tem uma explicação espiritual profunda. Não, é falta de esforço, não é azar, e certamente não é punição de Deus. É a falta de alinhamento com os códigos espirituais que o próprio Deus estabeleceu para a prosperidade. Deus, em sua infinita sabedoria, deixou esses códigos expostos em sua palavra, e um dos mais poderosos, um verdadeiro portal para a bênção, se encontra logo no início do livro dos Salmos. O Salmo 1 não é apenas um poema bonito, é uma chave espiritual, um divisor de águas que determina quem vai prosperar, segundo os princípios de Deus, e quem será levado pelo vento das circunstâncias. Este salmo traça um contraste claro entre o justo e o ímpio, entre aqueles que florescem e os que perecem, entre a mente que está alinhada com a verdade de Deus e aquela que vive na confusão do mundo. Enquanto muitos buscam soluções externas para mudar de vida, correndo atrás de coisas que este mundo oferece, Deus nos apresenta um caminho interior, um caminho de transformação da mente e do coração. O primeiro salmo nos dá estrutura espiritual para uma vida de sucesso, segundo os padrões de Deus. Ele fala sobre uma mente disciplinada pela palavra, uma atenção voltada para as coisas do alto, uma rejeição consciente ao pensamento mundano e uma ação em harmonia com a vontade do Pai. Cada versículo deste salmo é uma revelação poderosa que pode destravar a sua vida. E a partir deste momento, vamos mergulhar juntos, em espírito de oração, em cada palavra deste salmo. Vamos permitir que o Espírito Santo nos revele os segredos da prosperidade que vem de Deus, antes que qualquer transformação aconteça no seu exterior, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua família. É essencial que uma transformação aconteça no seu interior. Um grande homem de negócios chamado Napoleon Hill disse que toda a realização começa com um pensamento. Mas a Bíblia já nos ensinava isso há milênios. Provérbios 23:7 diz: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. A sua vida exterior é um reflexo direto do seu mundo interior. Se a sua mente está cheia de dúvida, medo e incredulidade, sua vida será um reflexo disso. Mas se a sua mente está cheia da palavra de Deus, de fé e de esperança, sua vida será transformada pelo poder de Deus. O justo não prospera por acaso, ele prospera porque sua mente está firmada na rocha, que é a palavra de Deus, e seus passos são guiados pelo Espírito Santo. Este vídeo não é apenas um conteúdo motivacional, é uma convocação de Deus para você. É um chamado para sair do ciclo da escassez, da dúvida e da paralisia espiritual. O Salmo 1 vai te mostrar como sair do deserto mental e entrar na terra fértil de uma mente próspera em Deus. Aqui não falamos de sorte, mas de princípios divinos, de escolhas e de alinhamento com o que é eterno, firme e verdadeiro. Cada palavra do Salmo será conectada com atitudes práticas que você pode tomar hoje mesmo. Você vai aprender a aplicar este código divino no seu dia a dia, a renovar seus hábitos mentais, a filtrar as vozes de derrota ao seu redor, a usar o poder da fé que Deus te deu com direção e, principalmente, a construir na sua mente a base de uma vida próspera, estável e produtiva para a glória de Deus. Mas para isso, é preciso uma decisão. Nenhuma transformação acontece sem um compromisso do coração. A Bíblia chama isso de arrependimento, que significa mudança de mente, mudança de direção. O justo é aquele que escolhe o caminho de Deus, que recusa o caminho largo do mundo, que decide trilhar a vereda da justiça. Portanto, neste momento, eu te convido a afirmar a sua posição em Deus. Se você está pronto para essa transformação, se você deseja alinhar sua vida com os princípios de Deus, escreva nos comentários agora mesmo: eu escolho o caminho de Deus. Esta é a sua declaração de fé. É a sua assinatura espiritual.
uma declaração pública de que você não está mais à deriva, de que você tem uma direção, uma clareza, uma intenção, uma fé ativa e uma mente resoluta em seguir a Cristo. De agora em diante, vamos ser guiados versículo por versículo, revelação por revelação. O primeiro salmo será mais do que conhecido. Ele será ativado na sua vida pelo poder do Espírito Santo. E quando isso acontece, os frutos são inevitáveis. A prosperidade se transforma de um desejo em uma colheita para a glória de Deus. O justo floresce porque está plantado junto às águas do Espírito. E essas águas começam a jorrar dentro de você no instante em que sua mente se conecta com a palavra de Deus. Este é o começo. A estrutura de Deus será revelada e o seu caminho será iluminado. A primeira chave, a blindagem espiritual da mente bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu amado, minha amada, este primeiro versículo é a chave que abre a porta para a prosperidade de Deus. A palavra bem-aventurado no original hebraico é Eshe, que significa feliz, abençoado, próspero, em estado. Não é uma felicidade superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria profunda que vem de estar alinhado com a vontade de Deus. É um estado de graça, de proteção divina, de direção do Espírito Santo. Em termos práticos, é aquele cuja mente está blindada pelo poder de Deus, livre de influências malignas e pronta para gerar frutos para o reino. Mas perceba algo poderoso aqui. O versículo não começa dizendo o que o homem de Deus faz. Ele começa revelando o que ele se recusa a fazer. Isso nos ensina um princípio espiritual fundamental. A prosperidade de Deus começa com uma separação consciente de tudo aquilo que contamina nossa mente e o nosso espírito. A primeira atitude do justo é uma atitude de santidade. Ele não anda, não se detém, nem se assenta em ambientes de influência negativa. Aqui está a primeira revelação. Prosperar em Deus é antes uma questão de blindagem espiritual da sua mente. O texto diz: não anda segundo o conselho. Esta é a primeira barreira de proteção. O ímpio aqui não é apenas uma pessoa má, mas todo aquele que vive desconectado da verdade de Deus. Seus conselhos, mesmo que pareçam inteligentes e lógicos para o mundo, carregam sementes de incredulidade, dúvida, medo, crítica e desesperança. São conselhos que vêm da carne, não do espírito. Aceitar esse tipo de conselho é como abrir uma brecha na sua muralha espiritual para o inimigo entrar. A palavra de Deus nos alerta em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando você permite que conselhos contrários à palavra de Deus entrem na sua mente, você está contaminando sua fé. O inimigo é sutil. Ele usa pessoas, muitas vezes próximas a nós, para plantar sementes de dúvida. Será que Deus realmente disse isso? Isso é muito difícil para você. Você não é capaz. Desista, não vai dar certo. Esses são os conselhos dos ímpios. Conselhos que te afastam do propósito de Deus. O justo, porém, tem discernimento espiritual. Ele sabe que nem todo conselho é de Deus. Ele aprende a filtrar as vozes e a dar ouvidos apenas à voz do bom pastor, que é a palavra de Deus. Ele protege sua mente como um soldado, protege sua cabeça no campo de batalha, usando o capacete da salvação. O versículo continua: nem se detém no caminho dos pecadores. Aqui vemos uma progressão. Primeiro, a pessoa ouve o conselho. Depois, ela começa a parar e a frequentar os mesmos lugares, a ter os mesmos hábitos. O caminho dos pecadores simboliza um estilo de vida que está em oposição aos princípios de Deus. É um caminho de desobediência, de falta de integridade, de busca por prazeres momentâneos que trazem consequências eternas. É um caminho de desordem, guiado pelos impulsos da carne. Quem se detém nesse caminho começa a perder sua força espiritual, seu foco e sua direção. A comunhão com Deus esfria, a oração se torna um peso, a leitura da palavra se torna rara. A pessoa começa a se conformar com este mundo, em vez de ser transformada pela renovação da sua mente. Deus nos chama para sermos luz do mundo e sal da terra. Não podemos ter o mesmo estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus. Precisamos nos deter no caminho da santidade, no caminho da obediência, no caminho da busca pela presença de Deus. Finalmente, o versículo conclui: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o estágio final da queda espiritual. A pessoa não apenas ouve conselhos errados e adota comportamentos errados. Agora, ela se senta, se acomoda, se identifica com aqueles que zombam das coisas de Deus. A roda dos escarnecedores é o ambiente do cinismo,
do ceticismo, da frieza espiritual. É o lugar onde a fé é vista como fraqueza, onde a busca por santidade é motivo de piada, onde a esperança em Deus é ridicularizada. O escarnecedor é alguém que já desistiu de crer e tenta arrastar outros para o seu abismo de incredulidade. Meu amado, fuja desses ambientes. Fuja de pessoas que zombam da sua fé, que diminuem seus sonhos em Deus, que tentam apagar a chama do Espírito Santo em sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 22:10: lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão, e a vergonha. Em contraste, o justo protege sua mente e seu coração. Ele escolhe suas amizades com sabedoria. Ele seleciona os ambientes que frequenta. Isso não é orgulho, é sabedoria espiritual. É entender que a sua mente é um jardim, e você é o jardineiro. Você não pode permitir que sementes de joio sejam plantadas no seu jardim. A blindagem espiritual é um exercício diário. E decidir desligar a televisão em um programa que vai contra os seus valores. É sair de um grupo de conversa onde a fofoca e a maledicência reinam. É rejeitar um conselho que, embora pareça bom, não está alinhado com a palavra de Deus. Quando você blinda sua mente, você está dizendo a Deus: Senhor, eu quero viver para ti. Eu quero que minha mente seja um lugar onde o teu Espírito possa habitar. E quando você faz isso, você abre as portas para a segunda chave da prosperidade de Deus. A segunda chave, a nutrição espiritual da alma. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, medita dia e noite. Depois de nos ensinar sobre a importância da blindagem espiritual, o Salmo 1 nos revela a segunda chave para uma vida próspera em Deus: a nutrição espiritual constante. Não basta apenas evitar o mal. É preciso preencher a mente e o coração com o bem, com a verdade, com a palavra de Deus. O versículo começa com a palavra antes, que aqui significa pelo contrário. Enquanto o ímpio se alimenta dos conselhos do mundo, ou just se alimenta da palavra de Deus. E ele não faz isso por obrigação, mas por prazer. Na lei do Senhor está a sua delícia. Meu amado, a palavra de Deus não pode ser um fardo para você. Ela precisa ser o seu alimento diário, a sua fonte de alegria, a sua bússola. O profeta Jeremias disse: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias 15:16. Quando você descobre o prazer na palavra de Deus, sua vida muda. Você começa a ter fome e sede da verdade. Você anseia por momentos a sós com Deus e sua palavra. A Bíblia deixa de ser um livro comum e se torna uma carta de amor do Pai para você, cheia de promessas, de direção e de poder. E o que o justo faz com essa palavra? Ele medita dia e noite. A palavra meditar no hebraico é H, que tem um significado muito mais profundo do que apenas pensar. Significa murmurar, sussurrar, falar consigo mesmo, ruminar. É como a vaca que rumina o alimento, extraindo todos os nutrientes. Meditar na palavra é trazê-la para dentro de você, repeti-la, declará-la, até que ela se torne parte do seu ser. Não é uma meditação que esvazia a mente, como algumas filosofias orientais ensinam. É uma meditação que enche a mente com a verdade de Deus. É um processo ativo de renovação da mente, como Paulo nos ensina em Romanos 12:2. Meditar dia e noite significa que a palavra de Deus deve estar em nossos pensamentos constantemente. Ao acordar, ao longo do dia, antes de dormir, não é um ritual religioso de alguns minutos pela manhã, mas um estilo de vida. É viver e respirar a palavra de Deus. Quando você medita na palavra, você está trocando suas crenças limitantes pelas verdades de Deus. Você troca o pensamento de eu não posso pela verdade de tudo, posso naquele que me fortalece. Você troca a ansiedade pela paz que excede todo entendimento. Você troca a dúvida pela fé que move montanhas. Isso é um processo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve, lê, estuda e medita na palavra, mais a sua fé é fortalecida. E uma fé fortalecida começa a produzir resultados sobrenaturais na sua vida. A mente humana não suporta o vácuo. Se você não a preencher com a palavra de Deus, o inimigo a preencherá com preocupações, medos, comparações e distrações. Por isso, o justo é intencional. Ele escolhe no que vai pensar. Ele leva cativo todo pensamento à obediência. Do Cristo, 2 Coríntios 10:5. Como podemos fazer isso na prática, bispo? Reserve um tempo diário para estar com Deus e sua palavra. Não precisa ser muito tempo, mas precisa ser um tempo de qualidade. Leia um capítulo da Bíblia. Escolha um versículo que falou ao seu coração
e medite nele ao longo do dia. Escreva-o em um cartão colocou como protetor de tela do seu celular. Fale esse versículo em voz alta. Ore com base nesse versículo. Por exemplo, se você está lutando com medo, medite em Timoteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Repita isso para si mesmo. Declare: eu não tenho um espírito de medo, eu tenho um espírito de poder, de amor, e de uma mente sã. Ou a fazer isso, você está nutrindo sua alma com a verdade, e expulsando a mentira do medo. Quando você nutre sua alma com a palavra, você se torna forte espiritualmente. Você desenvolve raízes profundas. E isso nos leva à terceira e última chave da prosperidade de Deus. Se esta mensagem está falando ao seu coração, se você entende o poder de meditar na palavra de Deus, curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido na fé. Ou a fazer isso, você se torna um semeador da palavra, e quem semeia com abundância também ceifará. A terceira chave: a frutificação sobrenatural, pois será como a árvore plantada, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Meu amado, minha amada, este versículo é a promessa de Deus para aquele que blinda sua mente e nutre sua alma com a palavra. É a consequência natural, ou melhor, sobrenatural, de uma vida alinhada com os princípios de Deus. É a descrição da vida que Deus sonhou para você. Deus não te compara a uma planta frágil, que qualquer vento derruba. Ele te compara a uma árvore. Uma árvore fala de firmeza, de força, de raízes profundas, de estabilidade. E não é qualquer árvore. É uma árvore plantada. Isso significa que não foi o acaso que a colocou ali. Foi uma ação intencional. Deus te plantou com um propósito. E onde Ele te plantou? Junto a ribeiros de águas. As águas na Bíblia frequentemente simbolizam o Espírito Santo. Uma árvore plantada junto às águas tem uma fonte contínua de nutrição. Ela não depende da chuva, das circunstâncias externas. Sua força vem de uma fonte interna, constante e inesgotável. É assim que Deus quer que você viva. Não dependendo das circunstâncias da economia, do governo, da opinião dos outros, mas dependendo da fonte inesgotável do Espírito Santo. Quando você está conectado a essa fonte, você tem força para enfrentar qualquer tempestade, qualquer seca, qualquer crise. Suas raízes estão profundas na palavra de Deus, e por isso, você permanece firme. Enquanto outros desmoronam no meio da crise, você permanece de pé, porque a sua confiança não está no homem, mas é no Senhor. E qual é o resultado dessa estabilidade? A árvore dá o seu fruto no seu tempo. Deus não te chamou para ser uma árvore estéril. Ele te chamou para dar muitos frutos. Frutos do amor, de alegria, de paz, o fruto do Espírito. Frutos no seu trabalho, no seu ministério, na sua família. Frutos que glorificam o nome de Deus. Perceba que o fruto vem no seu tempo. A vida com Deus é um processo. Existe o tempo de plantar, o tempo de regar e o tempo de colher. O justo não vive ansioso. Ele confia no processo de Deus. Ele sabe que se ele está fazendo a sua parte, blindando a mente e nutrindo a alma, Deus fará a parte dele no tempo certo. Muitas vezes, queremos o fruto sem o processo. Queremos a colheita sem o plantio, mas a mente próspera em Deus entende que toda a realização duradoura é fruto de um crescimento invisível. As raízes precisam se aprofundar antes que os frutos possam aparecer. O versículo continua: as suas folhas não cairão. As folhas representam a nossa vitalidade, a nossa alegria, a nossa esperança. Uma árvore com folhas verdes e viçosas é sinal de saúde. Deus está prometendo que mesmo nas estações difíceis da vida, a sua alegria não vai murchar. A sua esperança não vai morrer, a sua força não vai se esgotar. Porque você está conectado à fonte da vida, enquanto o mundo vive em um ciclo de altos e baixos, de euforia e depressão. O justo tem uma paz e uma alegria que não dependem das circunstâncias. É a paz que excede todo entendimento, a alegria da salvação. Finalmente vem a promessa mais abrangente e poderosa: e tudo quanto fizer, prosperará. Não algumas coisas, não apenas a vida espiritual. Tudo, seu casamento, seus filhos, suas finanças, sua saúde, seus projetos, seus sonhos. Quando você está alinhado com os princípios de Deus, a bênção do Senhor te alcança em todas as áreas da sua vida. Isso não é uma fórmula mágica, é um princípio espiritual. É a lei da semeadura e da colheita. Quando você semeia obediência à palavra de Deus, você colhe as bênçãos de Deus.
Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todas as outras coisas. Não é maravilhoso? Este é o plano de Deus para você. Uma vida de estabilidade, de frutificação, de vitalidade e de prosperidade completa. Mas, lembre-se, é um processo. Começa com a blindagem da mente, continua com a nutrição da alma e culmina na frutificação sobrenatural. Você não pode pular as etapas. Você não pode querer os frutos do versículo 3 sem praticar os princípios dos versículos 1 e 2. O Salmo 1 é um código completo, uma receita divina para uma vida abençoada. Agora é a sua vez. Você pode continuar vivendo segundo os conselhos do mundo, sendo levado por qualquer vento de doutrina, ou pode decidir hoje se tornar essa árvore forte e frutífera que Deus te chamou para ser, se você deseja isso de todo o seu coração. Se você quer viver essa realidade do Salmo 1, faça uma oração comigo agora. Mas antes, se você ainda não fez isso, escreva nos comentários: eu sou a árvore plantada por Deus. Declare essa verdade sobre a sua vida. E agora, vamos orar. Oração. Temática pela prosperidade divina. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento, com um coração aberto e grato. Obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Obrigado pelo Salmo 1, este código divino de prosperidade que o Senhor nos revelou. Senhor, eu tomo uma decisão hoje. Eu escolho o Teu caminho e o renuncio a todo conselho dos ímpios, a todo caminho de pecadores e a toda roda de escarnecedores. Peço perdão pelas vezes em que dei ouvidos a vozes de dúvida e incredulidade. Lava minha mente com o Teu sangue. Purifica o meu coração de toda influência maligna. Eu declaro que a minha mente está blindada pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu declaro que a Tua palavra é a minha delícia. Ajuda-me a ter fome e sede da Tua verdade. Dá-me disciplina para meditar na Tua palavra dia e noite, para que ela se torne parte de mim. Que os meus pensamentos sejam os Teus pensamentos. Que os meus caminhos sejam os Teus caminhos. E Senhor, eu recebo pela fé a promessa do versículo 3. Eu declaro que sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu declaro que minhas raízes estão firmes em Ti. Eu declaro que vou dar os meus frutos no tempo certo, para a Tua glória. Eu declaro que a minha alegria e a minha esperança não murcharão, mesmo em meio às lutas. E eu declaro que tudo o que eu fizer, com a Tua bênção e direção, prosperará. Eu abençoo minha família, meu casamento, meus filhos. Eu abençoo meu trabalho, minhas finanças. Negócio. Eu abençoo minha saúde, meus sonhos, meu futuro. Eu coloco tudo em Teu altar e confio que o Senhor está no controle. Obrigado, Pai, porque a Tua vontade para mim é boa, perfeita e agradável. Eu recebo a Tua vida abundante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada, que a bênção do Salmo mais esteja sobre a sua vida. Continue firme na palavra, continue buscando a presença de Deus, e você verá a glória do Senhor se manifestar de forma extraordinária. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para sempre receber nossas orações. Deus te abençoe grandemente.